Queria pegar ali lá do comecinho do esporte. Você começou na carreira por causa de asma. Sim, eu sou asmático e assim sempre serei. Uhum. Eu nasci de 7 meses, nasci pequenininho, segundo relatos da minha mãe, nasci já com asma, Para né? sorte dela, você nasceu pequenininho, né? Para sorte dela, depois cresci um bocado. E aí, em função da asma, eu estudava em uma escola sob um regime de bolsa integral e aí eu não podia mais faltar na escola, porque com as faltas eu perderia a bolsa. Uhum. E aí meus pais literalmente cansados, não só cansados de remediar, mas eu venho de uma família humilde, eles não tinham recursos financeiros para pagar bons tratamentos de asma, assim, até porque não tínhamos tão, era aí o aparelho de nebulização, né, Sim. aquele, parecia um motor de carro, que fazia um estrondo, assim, e aí o pediatra indicou a natação. E aí minha mãe me colocou na natação, mas eu aprendi na natação que eu tinha todas as ites que um garoto gaúcho pode ter. Rinite, sinusite, segundo a minha esposa Marcele, uma bela dose de frescurite, viu, Glória? E tá tudo bem, eu já me conformei com isso. Mas aí não deu certo a natação, na escola eu fui pro basquete, fui empurrado assim, meio pro basquete, ele é alto, manda pro basquete, acabei indo. O prazer durou só a primeira aula, porque fui escolhido só na primeira aula. A partir da segunda ninguém me escolhia mais, eu não tinha repertório motor nenhum, eu era bem desengonçado, bem mesmo, magro, para não dizer raquítico. E aí eu já não quis fazer o basquete, por motivos óbvios. E aí eu fui pro atletismo até que brinquei um pouco, eu era alto, leve. Mas meus olhos brilhavam já pelo vôlei, porque meu pai foi atleta de vôlei, meu pai foi técnico, obviamente um outro voleibol. E aí, iludido pelo fato de ter o vôlei correndo um pouco no sangue, falei, poxa, é o vôlei, eu não sei, mas vou aprender rápido. Aí eu tentei entrar para o time da escola, não para as aulas de educação física, para o time da escola mesmo, né? Só que eu não passei no teste. Na escola? Na escola, Na não escola passei no não teste. passou, O professor ok. falou assim, poxa, André, vai buscar uma outra atividade. Perceba que eu nem me indicou um outro esporte. Pintura, talvez. Qualquer coisa assim. E aí eu fui para casa triste, chateado, frustrado, mas tudo bem. Aí na semana seguinte, 4 amigos do bairro passaram na minha casa, André, vamos fazer um teste, né? Uma peneira, a gente chama de peneira no esporte. Vamos fazer um teste no clube da cidade. Eu falei, poxa, pessoal, não passei na escola, vou passar no teste. Não vou. Não, André, a gente vai conhecer um clube social. Nunca tinha entrado num clube social. Falei, boa, ótima ideia. Fomos. E aí chegamos no clube e descobrimos que mais de 200 jovens tinham a mesma ideia que a gente. E aí todos fizemos os testes, né? Além dos testes, formulário, né? Avaliação médica, histórico familiar, histórico escolar e tudo mais. Aí fizemos os testes, que basicamente no vôlei é toque, manchete, bloqueio, saque, ataque. Eu, quando acabou o teste no final da tarde, eu já me sentei no segundo degrau, perto da saída, porque eu pensei, poxa, vou saber quem são os 3 aprovados de mais de 200 jovens. Vou saber, porque eu quero conhecer quem são esses jovens, né? Já conheci o clube, agora eu vou conhecer os próximos. Imagina, esses caras são meus heróis, eu não Imagina. passei na escola. Eles estão passando no clube. Vou conhecer os próximos atletas da seleção, né? Sentei perto da saída, porque eu falei, acabou a muvuca, eu quero sair logo, quero voltar para casa. E aí anunciaram os 2 primeiros, Glória, parecia a entrega do Oscar, eles descendo assim, lá de cima da arquibancada. E eu era o mais empolgado, aplaudindo. Eu falei, nossa, esses caras passaram no clube, eu não passei na escola. E aí o terceiro aprovado chamaram um tal de André Heller. E eu nem aplaudi. Na verdade, eu fiquei pé da vida. Eu falei, não, peraí. Humildade tem limite. O cara passou e tem o mesmo nome que eu, não vou aplaudir. Não, peraí. E aí continuaram chamando o tal de André Heller. E eu, obviamente, não fui. Falei, não sou eu, é outro. E aí meus amigos me cutucaram. Falei, é tu, cara, só pode ser tu. Só pode ser. Tá bom. Glória, eu tinha 14 anos. Pela primeira vez na minha vida, eu estufei o peito e tive convicção de algo. Falei, eu vou lá embaixo, na quadra, falar com o professor que ele está errado. Não sou eu, ele errou o nome. E eu cheguei lá e falei, professor, o senhor chamou o André Heller? Sim, é você? Eu falei, sou eu, mas não sou eu. Mas você não é o garoto... Eu sou um intruso. Né? Você não é o garoto que tem asma? Minha voz até afinou, Glória. Sim, sou eu. Você passou. Eu falei, professor, não é possível, é pegadinha. Tá. Não, espera ali no canto que eu falo com você. E realmente era eu.
Que Eles incrível. entenderam que dentro de mim, segundo a explicação deles, tinha um talento para o esporte, um talento para o vôlei. Depois eu fui entender mais do que se tratava esse talento, né? Talento não é promessa, é potencial. Era Sim. só um potencial, eu precisava adquirir novos conhecimentos, outros conhecimentos, habilidades e competências. Precisava de muito treino, né, Glória? A gente sabe, o esporte é muito emblemático nisso, né? A gente sabe que a matriarca da aprendizagem é a repetição, Sem né? Em dúvida. qualquer área, né? Sem dúvida. E aí o esporte, aí fui entendendo e fui transformando esse meu talento numa força, e aí eu despontei para o vôlei. E aí você começou então no clube da cidade. Quantos anos você tinha? 14, você falou, 14. né? Alguém te acompanhava, assim, nas competições e tal? Quem que ia? Pai? De ninguém. Ninguém. Zero. É Meus mesmo? pais foram se tocar de que eu era um atleta quando eu fui campeão brasileiro pela primeira vez, Glória. Caramba! Sim. E aí me pergunto, caramba, mas teus pais não te apoiaram? Sim, me apoiaram e fizeram o melhor que eles podiam fazer com os recursos que eles tinham. Claro. Porque eles ficavam tão preocupados, Glória, em colocar comida na nossa mesa, que eles não conseguiram acompanhar de fato. Entendi. Então, eles, nesse sentido, eles me deram muita tranquilidade para construir a minha própria jornada. Assim, poxa vida, como a minha mãe é viva ainda, como minha mãe lida com isso? Da melhor maneira possível, porque ela garantia a comida na mesa, porque eu era o caçula de 3 filhos e a gente precisava de comida. Sim, sim. Eles ficavam o tempo todo nessa busca por recursos, comida, pagar a escola, né? A gente tinha um bolsa integral, minhas irmãs, ainda tinha uma mensalidade e outras coisas que a gente precisava. Então, eles estavam imbuídos nessa missão e me deram muita liberdade para construir a própria carreira. Um E jovem foi de ótimo. 14 anos do seu tamanho, imagino que comia bastante, inclusive. Eu era uma draga. Na verdade, a luta agora no pós-carreira é não ser mais uma draga. Agora eu entendo por que eles tinham toda essa Mas eu preocupação. tenho 2 filhos agora, Glória, a Helena de 14 e o Vini de 8, que eles vão nos aniversários, aí ganham aquelas lembrancinhas de aniversário, sabe aquela pipoca de isopor, sabe aquela Sim, pipoca de isopor? sim. E doces, eles escondem, tem que esconder do meu pai, porque senão ele come. É uma luta diária, Glória, é uma luta.